E se eu te dissesse que querer dinheiro é muitas vezes a razão pela qual ele continua escorregando entre seus dedos? Que toda vez que você diz, eu preciso de mais, pode estar silenciosamente afirmando à vida que ainda está sem isso. Isso não é punição, é ressonância. O universo não ouve suas palavras, ele sente seu estado, não o seu desejo, mas a sua identidade. E este é o enigma silencioso da manifestação. Quanto mais você deseja, mais reforça que não é seu. Ainda não. Você já ouviu isso antes, não ouviu? Assuma o sentimento do desejo realizado. Neville Goddard não estava sendo poético. Ele estava sendo preciso. Você não manifesta o que você pensa. Você manifesta o que você é, energeticamente, emocionalmente, neurologicamente. A vibração que vive por trás das suas palavras é o modelo que a realidade escuta. Então, quando você diz, eu sou abundante, mas seu corpo treme de medo das contas, a realidade responde ao tremor, não à frase. E é aí que a maioria das pessoas fica presa. Eles confundem o pensamento positivo com o alinhamento vibracional. Mas a frequência não é uma sentença, é um estado. É como sua respiração muda quando você se sente seguro. É a maneira invisível como seu corpo relaxa quando você se sente apoiado. É isso que a lei da assunção responde. É isso que magnetiza a riqueza, não a fantasia dela, mas a normalização dela dentro do seu sistema nervoso. Joe Dispenza fala disso com uma clareza maravilhosa. O cérebro só codifica um novo futuro quando a emoção desse futuro é sentida agora. A mente sozinha não é suficiente. Ela deve estar unida ao corpo. Seu sistema nervoso deve acreditar que a riqueza já existe. Sua respiração, sua postura, seu batimento cardíaco devem começar a responder como se a nova vida já estivesse aqui, porque no campo quântico já está. Seu corpo não está apenas te carregando pela vida, está transmitindo seu estado, não os seus desejos, não suas afirmações, mas a sua verdade emocional atual. Então, se há tensão no seu peito toda vez que você abre o aplicativo do banco, se há um nó no seu estômago quando você imagina ter mais, essa é a sua verdadeira transmissão. E o sinal que você emite é a realidade que você atrai. Pense nisso como sintonizar um rádio antigo. O dinheiro que você deseja já está tocando, em uma frequência muito específica. Mas se você está preso no chiado, se está sintonizado em preocupação, urgência, falta, você não consegue ouvir. Não porque está longe, mas porque você não está correspondendo. Você não precisa tentar mais. Você precisa sintonizar de forma diferente. Então hoje, isto não é uma lição teórica. Não é uma lista de etapas. É uma lembrança, um realinhamento, um retorno ao lar emocional da abundância. E começa com isto. Você já é a versão de si mesmo que tem tudo o que tem buscado. Você só não sentiu isso por tempo suficiente para acreditar ainda. Respire comigo. Deixe essa verdade penetrar, não como uma esperança, mas como uma frequência. Um sinal quieto e constante do seu eu futuro, sussurrando ao seu presente. Eu já estou aqui. Há um tipo silencioso de tensão que vem do desejo. Um aperto sutil no peito, uma apreensão mental, um zumbido de ainda não. E embora pareça natural, esse desejo por mais, o que muitas vezes passa despercebido, é a frequência que ele emite. Desejar pode ser uma declaração oculta de não ter. E na linguagem do universo, essa declaração se torna lei. Você pode dizer a si mesmo que está manifestando dinheiro. Você pode repetir afirmações, escrever metas, roteirizar sua vida dos sonhos todas as manhãs. Mas se por trás dessas ações vive uma ansiedade silenciosa, uma preocupação de que isso nunca vai acontecer, então o que você está realmente manifestando é a emoção da falta, não o dinheiro, não a abundância, mas o estado de precisar, esperar, desejar. E é isso que continua voltando para a sua vida. É por isso que Neville Goddard insistia tanto na suposição. Porque a suposição não é passiva, não é um desejo, é um estado.
É quando sua postura interna corresponde à realidade que você busca. Mas a maioria das pessoas vive a partir de uma postura de expectativa em vez de incorporação. Eles esperam que o dinheiro chegue para que possam se sentir seguros. Mas o atraso não é causado pela ausência de dinheiro. É causado pela ausência de identidade. Você não está criando a partir da estratégia. Você está criando a partir do estado. E o estado que você carrega com mais frequência, sua vibração dominante, é o que molda seus resultados externos. Não o momento ocasional de inspiração, não o impulso temporário de crença, mas a linha de base emocional a qual você retorna no silêncio. É como estar em uma sala congelante, implorando por calor, mas se recusando a acender o fogo. O universo ouve suas palavras, mas responde à sua temperatura. E se sua frequência interna ainda estiver presa na frieza do "eu preciso", então essa é a única realidade que ela pode refletir de volta para você. Isso não é punição, é física. E uma vez que você entende isso, tudo muda. Sua frequência não é algo que você conserta em momentos de desespero. É algo que você se torna com o tempo, através de uma consciência gentil, através da honestidade diária, através do inventário emocional. Observe com que frequência você pensa em dinheiro com tensão, com que frequência seu corpo estremece ao pensar em uma conta, ou se contrai ao pensar em receber mais. Esse sobressalto é uma frequência. Essa reação é uma transmissão, e fala mais alto do que seu quadro de visão jamais poderia. A verdade é, o dinheiro responde à expectativa, não ao desejo. E suas expectativas não são mentais, elas são energéticas. Então, se no fundo você espera luta, espera atraso, espera falta, então essa expectativa forma o molde a partir do qual sua vida é moldada. Mas aqui está o poder. Quando você começa a se ver não como alguém tentando manifestar, mas como alguém que já é abundante, o sinal muda, e assim faz tudo o que é atraído por isso. Às vezes não é a falta de dinheiro que nos impede, é a história emocional que atachamos a ele. Para muitos, o dinheiro nunca foi neutro. Tem sido o salvador, o redentor, a única saída. E nessa narrativa inconsciente, o dinheiro se entrelaça com a dor. Então, mesmo ao chamá-lo, você se relaciona com ele a partir do lugar do sofrimento. E é aqui que o ciclo começa. Se o dinheiro é a resposta para o seu sofrimento, então sua identidade deve permanecer em sofrimento para que o dinheiro continue relevante. Você se torna dependente da ideia de resgate, que silenciosamente o posiciona como aquele que precisa de salvação. E esse posicionamento emocional, embora sutil, é incrivelmente poderoso. Isso te prende a uma identidade vibracional que mantém a riqueza à distância. Porque o dinheiro não é atraído pela desesperança, é atraído pela coerência. E quando sua energia diz, "estou incompleto sem você", ela não pode refletir uma realidade de plenitude. Há também a camada mais profunda, uma que muitos nunca percebem. Para alguns, a riqueza está entrelaçada com a culpa, um sentimento de que, se receberem mais, trairão de onde vieram, que a prosperidade pode desconectá-los da família, da comunidade ou de sua própria identidade. E assim eles se mantêm pequenos, inconscientemente leais à luta. Eles temem que, ao se elevarem, serão rejeitados, que ao prosperar, perderão o amor. É isso que o trauma faz. Constrói contratos emocionais com a escassez. Faz com que o medo pareça mais seguro do que a expansão. Condiciona seu sistema nervoso a associar mais com perigo e menos com lar. Então, mesmo quando as oportunidades chegam, mesmo quando o dinheiro começa a vir, algo dentro de você encontra uma maneira de liberá-lo. Sabotar, para atrasar. Não porque você está quebrado, mas porque o seu subconsciente está tentando te proteger de uma ameaça que já não existe mais. Mas e se você inverter a história? E se o dinheiro não fosse seu salvador, mas seu reflexo? E se ele aparecesse não para te salvar, mas porque você já se salvou? Isso muda tudo. Então não se trata de perseguir, é sobre receber. Não se trata de escapar,
é sobre estabilizar. Para reescrever esse ciclo, você deve primeiro sentir seu ritmo. Perceba quando seu desejo por dinheiro aumenta após um desconforto emocional. Observe quando você fantasia sobre riqueza como uma saída da ansiedade. E comece a questionar: e se eu já estiver seguro? E se eu não precisar mais de dinheiro para provar que eu importo, que eu consegui, que finalmente posso relaxar? Porque se o seu balde emocional está vazando, nenhuma quantidade de abundância externa o encherá. Você continuará despejando mais, apenas para se sentir vazio novamente. O trabalho não está em forçar mais, é em selar o vaso, em curar a identidade que se formou na falta, em construir o tipo de segurança interna que nenhuma conta bancária pode te dar, mas que sempre atrai a que dá. Esta é a mudança. De dinheiro como fuga, para dinheiro como reflexão. Da escassez como identidade, à dignidade como padrão. De perseguir algo fora de você para perceber. A frequência mais valiosa já vive dentro de você. Tudo o que resta é confiar o suficiente para deixar o ciclo se dissolver. Cuidado! A frequência não é um pensamento. É um hábito emocional treinado. Disseram-lhe para pensar positivamente, repetir afirmações, visualizar. Mas se você já fez tudo isso e ainda se sentiu preso, há uma razão. É porque a frequência não responde a pensamentos, responde ao tom emocional. E o tom emocional não é um momento, é um hábito, um ritmo ao qual seu corpo foi treinado para retornar, esteja você consciente disso ou não. É por isso que você pode falar de abundância o dia todo, mas ainda assim, vibrar com medo. Porque você pode visualizar riqueza todas as manhãs, e ainda assim atrair mais escassez. O universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você ensaia. E a sua emoção mais ensaiada se torna seu campo magnético. Se a ansiedade tem sido seu ensaio dominante, então isso se torna sua transmissão dominante. Não intencionalmente, mas biologicamente. As emoções não são apenas sentimentos, são frequências praticadas no corpo. São respostas do sistema nervoso que se tornaram familiares. E a familiaridade é poderosa. O corpo é atraído pelo que conhece. Mesmo que o que conhece seja a indignidade, ou a tensão, ou a luta. Essas se tornam as canções internas que tocam sob seus esforços conscientes. Canções que moldam o que você atrai. Não importa o que sua mente tente sobrepor. É aqui que entram os neurônios espelho. Seu cérebro está constantemente captando sinais de experiências passadas, do seu ambiente, das pessoas ao seu redor. E aprende os ritmos emocionais por imitação. Se sua casa, sua cultura, sua linhagem operavam na escassez, é provável que seu corpo tenha aprendido a sentir essa frequência como normal. Não apenas mentalmente, mas energeticamente. É por isso que é tão difícil mudar. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque sua linha de base está simplesmente se repetindo. E ainda assim, aqui está o avanço. Assim como o corpo pode ensaiar o medo, ele pode ser treinado para a segurança. Assim como pode memorizar a sobrevivência, pode aprender a riqueza, mas não através da força, através de um gentil emparelhamento emocional, através de momentos diários de ancorar a abundância na respiração, postura, presença, através de mover seu corpo de uma maneira que diz: eu já tenho, eu já sou. Não porque é fantasia, mas porque você está sintonizando uma nova transmissão. É como aquecer um instrumento. Você não grita com ele para ficar afinado. Você não discute com as cordas. Você simplesmente ajusta, devagar, suavemente, até que a ressonância esteja certa, até que o som corresponda à frequência do que você deseja tocar. É isso que é a frequência emocional. Uma prática diária silenciosa de se alinhar vibracionalmente. Não através de pensar de forma diferente, mas através de sentir consistentemente. Então sim, pense positivamente. Sim, visualize. Mas entenda que a verdadeira mágica não acontece na sua cabeça. Acontece na sua respiração, no seu intestino, no seu sistema nervoso.
A mágica acontece quando seu corpo começa a acreditar no que sua mente sabe há anos, que você nunca foi feito para viver na escassez, que a sua riqueza não é um desejo, é um ritmo, e esse ritmo é aprendido, lembrado e retornado. Um momento gentil de cada vez. E antes de seguirmos em frente, pause por um momento. Se o que você ouviu até agora despertou algo, se uma parte de você está assentindo silenciosamente, reconhecendo verdades que você sempre sentiu, mas nunca nomeou completamente, então a mensagem esperando no comentário fixado foi escrita para você. Carrega a mesma frequência que esta conversa e pode revelar exatamente o que seu próximo passo tem tentado mostrar a você. Agora, vamos continuar, porque há algo poderoso que você precisa entender sobre a relação do seu corpo com a riqueza. Você pode repetir 1000 afirmações. Você pode visualizar cheques chegando pelo correio ou sua casa dos sonhos brilhando com luz dourada. Mas se o seu sistema nervoso ainda estiver preso à sobrevivência, seu corpo não acreditará em uma única palavra. E a crença não é o que sua boca diz. É o que seu corpo sente quando ninguém está olhando. Se o seu corpo não se sentir seguro, ele não permitirá a expansão. Não porque quer te sabotar, mas porque acha que está te protegendo. O estresse financeiro não causa apenas preocupação. Deixa uma marca biológica. Cada vez que você sentiu o pânico de não saber como pagar uma conta, cada momento em que seu coração disparou ao ver o saldo da sua conta bancária, cada vez que você disse a si mesmo, não posso pagar isso, seu sistema nervoso registrou essa experiência. E com o tempo, esse padrão se torna expectativa, torna-se normal, torna-se o seu lar emocional. E aqui reside o conflito oculto. Você está tentando manifestar abundância a partir de um corpo treinado para esperar colapso. Você está pedindo à sua realidade que reflita riqueza, enquanto seu sistema nervoso sussurra cautela, hipervigilância, preparando-se. Seus pensamentos dizem sim, mas sua frequência diz, não confio nisso. E essa desconfiança, embora silenciosa, é magnética. Até você ensinar ao seu corpo que a riqueza é segura, a riqueza permanecerá desconhecida. E o que é desconhecido, o sistema nervoso evita. Então, mesmo que o dinheiro venha, ele não ficará. Ou chegará de maneiras caóticas, através de tensão e luta, porque esse é o único ritmo que seu mundo interior conhece. Você não pode construir uma mansão sobre uma fundação que ainda está tremendo por terremotos emocionais. Então o trabalho não é apenas mental, é somático. Está na respiração que você toma ao verificar sua conta bancária, na maneira como seus ombros relaxam quando você recebe, na quietude que você permite quando pensa em ter mais. Isso não é sobre fingir ser rico. É sobre ensinar ao seu corpo que ele não está mais em perigo, que o dinheiro não é uma ameaça, que o sucesso não é perigoso. Quando você normaliza a segurança, a abundância pode começar a fluir, porque o sistema nervoso não está mais rejeitando isso, não mais tratando a riqueza como algo estrangeiro. Você não está mais perseguindo, mas permitindo. Você não está mais resistindo, mas recebendo. E nesse espaço, calmo, coerente, centrado, o dinheiro finalmente pode ouvir seu verdadeiro sinal. É por isso que o trabalho com o sistema nervoso é sagrado, porque traz sua frequência de volta para casa. Retorna seu corpo à sensação de plenitude. E a partir dessa plenitude, você não manifesta riqueza para se salvar. Você manifesta riqueza porque já é familiar, já está alinhado, já está seguro. Há um atraso sutil que muitos vivem sem perceber. Um acordo silencioso com a vida que diz, eu me sentirei rico quando o dinheiro chegar. Parece lógico, até parece responsável, mas essa espera condicional cria um vazio, uma pausa vibracional que diz ao universo, ainda não, não até que a prova apareça, não até os dígitos mudarem, não até que a realidade dê permissão, mas a realidade não é seu pai, não dá permissão, dá reflexão, e o que ele reflete é a verdade emocional que você mantém com mais consistência. Então, quando você adia o sentimento até a chegada se atrasa. Não por crueldade, mas coerência.
Neville Goddard desafiou essa ilusão de frente. Viva como se já fosse verdade, ele disse. Não como performance, mas como frequência, como identidade. Porque até você sentir agora o que tem esperado sentir então, você está preso em um adiamento vibracional. Você está tornando sua alinhamento condicional. E a aliança condicional não é aliança alguma. É expectativa com tensão. A maioria das pessoas vive suas vidas nessa névoa repleta de futuro. Eles sonham com a riqueza, falam sobre a riqueza, até planejam a riqueza, mas não vivem como aquele que já a alcançou. E isso não é arrogância. Isso é acesso. Aqueles que manifestam poderosamente não são mais altos. Eles estão simplesmente em concordância emocional com sua visão. Eles não precisam de evidências para sentir o que já é verdade para eles. Mas isso não significa que você finja. Significa que você ancora isso. Você o incorpora gentilmente, silenciosamente, através de pequenas decisões e sutis mudanças emocionais. Você começa a responder à vida não a partir da versão de você que está esperando, mas daquela que já chegou. E a diferença não é visível à primeira vista. É sentido, é interno, é constante. Experimente isto. Por 3 dias, viva no estado atual de riqueza. Não mude suas ações, mude seu ponto de origem. Faça suas escolhas, sua postura, sua respiração virem do saber interior de que já está feito. Não como um teste, mas como uma lembrança. E observe como o exterior começa a responder à clareza do seu estado interior. Porque aqui está a verdade que a maioria evita. O atraso não está no dinheiro. Está na distância emocional entre quem você está sendo e quem você já é. A riqueza não chega depois. Já está pulsando no campo, já esperando que você pare de esperar. Como ligar um forno. O calor não vem antes da ativação. Vem por causa disso. Então ative, não através da força, mas através do alinhamento. Deixe seu estado interior falar primeiro, e a realidade seguirá. Porque quando você para de esperar que a vida mude, a vida muda. Não por recompensa, mas por ressonância. Há uma euforia particular que vem de sonhar, imaginando a vida que você deseja. Ver-se na casa, dirigindo o carro, viajando pelo mundo. E nesses momentos parece que a manifestação está acontecendo. Mas muitas vezes, não é. O que está sendo ativado não é a frequência da abundância. É uma onda de dopamina, uma emoção passageira, uma fuga temporária do que parece real. E aqui reside uma armadilha silenciosa. O cérebro, programado para a novidade e a recompensa, torna-se viciado na antecipação. Não a chegada, não a personificação, mas a centelha do talvez. E com o tempo, essa centelha começa a substituir o trabalho real de alinhamento. A visão torna-se uma forma de entretenimento. A fantasia, um hábito reconfortante. Mas o que acalma não é magnético. E o prazer nem sempre é frequência. A dopamina atinge o pico no futuro. Recompensa a projeção. Mas o campo de manifestação, o verdadeiro campo magnético do seu ser, vive no agora. Ele responde não ao que te excita momentaneamente, mas ao que você incorpora consistentemente. E se você treinou seu sistema para perseguir picos emocionais, pode estar, sem saber, evitando o estado fundamentado onde a verdadeira abundância se forma. Porque a riqueza não chega através de altos emocionais. Chega através da estabilidade energética, através da coerência interna, através da familiaridade emocional com o que você diz que quer. E essa familiaridade não vem de fantasiar, vem da prática. Sentir, estabilizando. Há uma razão pela qual tantas pessoas dizem que estão fazendo o trabalho, mas nada muda. É porque estão surfando ondas de excitação, mas não estão ancorando novas bases. Eles estão cheirando o aroma, mas nunca cozinhando a refeição. E assim eles permanecem com fome, mesmo cercados por visões do banquete. A mudança vem quando você passa da dopamina para a serotonina, de emoção para a paz, da imaginação à materialização. Quando você para de buscar a adrenalina de novas ideias e, em vez disso, se senta com o poder lento e silencioso da consistência.
gratidão, ação fundamentada, refinamento emocional diário. Esses não te dão fogos de artifício, mas te dão frequência. Então pergunte a si mesmo: estou realmente me alinhando ou estou escapando pela fantasia do alinhamento? Estou praticando a linguagem emocional da riqueza ou apenas me entregando à história de um dia? Quando você libera o vício nas euforias, algo milagroso acontece. Você começa a construir, gentilmente, com firmeza, não nas nuvens, mas na sua respiração, no seu corpo, nas suas escolhas diárias. E é aí que o dinheiro começa a fluir. Não como fantasia, mas como fato. Não como um sonho, mas como seu novo padrão. Uma enraizada não em picos de dopamina, mas em uma confiança constante e sagrada. Há algo silencioso que muitas pessoas ricas carregam. Uma frequência não de esforço, mas de normalização. Eles não estão pensando constantemente em dinheiro, não porque não se importam, mas porque se tornou familiar. A energia da abundância não é dramática para eles. Não é um objetivo. É um zumbido de fundo, um estado natural, uma expectativa silenciosa. E essa expectativa, enraizada não na arrogância, mas no conforto, é a base oculta de sua realidade. Você pode pensar que os ricos estão sempre atrás de mais, mas na verdade, muitos deles pararam de correr atrás completamente. Eles não estão obcecados. Eles não estão ensaiando a falta. Eles estão simplesmente vivendo dentro de uma autoimagem que inclui a riqueza como algo natural. Não como um milagre, não como uma recompensa, mas como uma extensão normal de quem eles são. Esse é o segredo. E não é algo que eles tentam fazer. É algo que eles se tornaram, muitas vezes sem perceber. Este é o efeito Galateia em ação. A verdade de que sua autopercepção é mais poderosa do que sua estratégia. Quando você acredita que é alguém para quem a riqueza é natural, suas ações, escolhas, tom e vibração se alinham com essa crença, sem esforço constante, porque sua identidade está fazendo o trabalho que sua força de vontade costumava carregar. Mas a maioria das pessoas vive na energia oposta. Eles romantizam o dinheiro. Eles colocam-no em um pedestal. Eles veem isso como extraordinário. E o que é extraordinário torna-se inalcançável. Quanto mais especial você a torna, mais longe ela se afasta. Porque no fundo você está dizendo: isso não sou eu. E a realidade sempre concorda. O que muda a realidade é quando você para de rejeitar a versão de você que já tem. Quando você para de fantasiar e começa a normalizar. Quando você torna a frequência da riqueza tão familiar que seu sistema nervoso não mais hesita diante dela. Não mais duvida disso. Já não se apresenta para isso. Simplesmente recebe. Essa é a prática que a maioria não percebe que precisa. Não para desejar mais, mas para retornar ao que já é verdade. Reiniciar sua linha de base. Tratar a abundância não como um pico, mas como o nível do chão. Como o chão do qual você se levanta. Como o ar que você respira. Como água para um peixe não é impressionante, é inevitável. E essa inevitabilidade é magnética, porque você não está mais lutando contra a realidade. Você está se tornando a vibração que não precisa mais de convencimento. Quando a riqueza se torna comum no seu mundo interior, ela começa a aparecer sem esforço no seu mundo exterior. Não por causa de mágica, mas por causa do alinhamento. As transformações mais poderosas são as mais silenciosas. Aquelas em que você para de tentar se tornar e simplesmente lembrar quem você sempre foi. Digna. Pronto. Já ressoando com mais do que o suficiente. O dinheiro evita a incoerência emocional. Há uma espécie de estática que vive entre o seu desejo e a sua recepção. Um ruído que perturba a clareza do seu sinal. Você diz que quer riqueza, mas se sente culpado quando ela aparece. Você afirma a abundância, mas sente ressentimento silencioso daqueles que já a têm? Você fala de prosperidade, mas carrega vergonha, medo ou dúvida no silêncio do seu próprio coração? Isso é incoerência emocional. E não se trata de julgamento. Trata-se de fragmentação de frequência.
as contradições internas que cancelam seu sinal antes que ele chegue ao campo. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque está enviando instruções confusas. E o universo, como um instrumento finamente ajustado, responde à clareza, não à confusão. A incoerência nem sempre é alta. Pode ser sutil. Uma leve contração no peito quando você recebe um presente. Uma pequena voz que sussurra, "Eu mereço isso?", quando você se imagina vivendo a vida dos seus sonhos. Essas pequenas tremores são ondulações vibracionais. Eles enviam sinais. E quando esses sinais entram em conflito, eles diluem seu magnetismo. A coerência, por outro lado, é magnética. Não se trata de perfeição. Trata-se de alinhamento. Quando seus pensamentos, emoções e corpo estão se movendo na mesma direção, seu campo se torna claro, forte, atraindo não porque você está tentando, mas porque você está transmitindo plenitude. O tipo de plenitude que dinheiro, amor e oportunidades são atraídos sem resistência. É por isso que o alinhamento importa mais do que o esforço. Você pode trabalhar mais, empurre mais, faça todos os rituais, mas se você estiver dividido por dentro, se uma parte de você deseja, enquanto outra parte de você duvida, você se sentirá preso, porque seu sinal está piscando, como uma lâmpada que não consegue decidir se brilha ou se apaga. Então, o trabalho é simples, não fácil, mas simples. É sobre coerência, sobre verificar seu tom emocional ao longo do dia, notando a postura do seu corpo quando você fala sobre seus objetivos. Tornar-se consciente da vibração por trás das suas palavras. E gentilmente, consistentemente, escolhendo alinhamento em vez de ansiedade. Presença em vez de desempenho. 3 vezes ao dia, pause. Sinta sua respiração. Perceba seu corpo. Pergunte: o que estou realmente transmitindo agora? Estou em culpa ou gratidão? Resistência ou receptividade? Tensão ou confiança? Isso não é sobre consertar, é sobre afinar, gentilmente, amorosamente, até que sua frequência se estabilize. Porque o dinheiro não segue a desesperança, segue a ressonância, e seu trabalho não é persegui-lo. Seu trabalho é se tornar aquele que ele reconhece, aquele que mantém o sinal claramente, calmamente, consistentemente, como um farol que não grita, mas simplesmente brilha. Há uma frequência escondida por trás do excesso de realização, um zumbido sutil por trás do esforço. Diz: se eu não fizer mais, não serei suficiente. E embora muitas vezes vista a máscara da ambição, sua verdadeira fonte é o medo. Não o tipo de medo que grita, mas o tipo silencioso. Aquela que sussurra que você ainda não ganhou o direito de receber. Muitas pessoas perseguem dinheiro não por alinhamento, mas por ansiedade. Não por merecimento, mas por uma profunda necessidade de provar algo. Que eles são valiosos. Que eles não são mais a versão lutadora de si mesmos. Que eles escaparam do passado. Mas essa postura de provar é vibracionalmente cara. Porque toda vez que você trabalha a partir da escassez, você a reforça. Cada vez que você trabalha a partir da culpa, você a multiplica. E assim, não importa o quanto você realize, sua frequência diminui. Não por causa da ação, mas por causa da energia por trás dela. Se o seu movimento é impulsionado pelo medo, ele envia uma mensagem ao universo de que você ainda acredita que precisa conquistar seu lugar, que você ainda não é digno, que você ainda está buscando permissão. Mas e se a facilidade fosse a frequência mais alta? E se receber não fosse o resultado de exaustão, mas de alinhamento? E se a quietude não significasse preguiça, mas confiança? A necessidade nervosa de trabalhar demais é frequentemente um eco de trauma, uma resposta a ambientes onde o amor, a aprovação ou a segurança precisavam ser conquistados. E assim agora, como adulto, você continua o padrão, pensando que deve se esforçar, lutar, sacrificar, apenas para ser digno de ter. Mas a dignidade não é conquistada. É incorporado, é lembrado. E começa quando você para de gritar em uma sala silenciosa, tentando ser ouvido e, em vez disso, ouve a verdade silenciosa que já está surgindo dentro de você.
Descanso estratégico não é retirada, é recalibração. É um reinício energético que diz ao seu sistema: eu já sou suficiente. E a partir dessa frequência, suas ações mudam. Eles se tornam mais limpos, mais eficazes, mais alinhados, não diluídos pela desesperança, não distorcido pelo medo. Você não está aqui para provar. Você está aqui para expressar. Você não está aqui para implorar a vida por abundância. Você está aqui para permitir que a vida responda à sua presença. E a presença não pode emergir do esgotamento. Ela surge da coerência, do respeito próprio, da clareza emocional. Então pause. Não porque você está desistindo, mas porque sua frequência importa mais do que seu ritmo. Porque o você que descansa com confiança já está vibrando mais alto do que o você que trabalha demais por medo. E essa vibração é a que a vida responde. Não o suor, não a luta, mas o sinal silencioso que diz: eu não preciso mais correr atrás do que já é meu. Só preciso recebê-lo de quem eu realmente sou. A riqueza é uma linguagem sensorial interna. A riqueza é uma linguagem que seu corpo deve aprender a falar. Não através de palavras ou força de vontade, mas através da sensação. Neville disse: o que você sente ser, você é. Isso significa que a riqueza deve ser sentida, não imaginada, até se tornar familiar. Comece ancorando-o nos 5 sentidos. Como ele se move através da sua respiração. Como ele se instala na sua postura. Como ele caminha com você. O cérebro se reprograma através da repetição e da emoção. Então, deixe a riqueza se tornar seu novo normal emocional. Silencioso, centrado, incorporado. Quando seu corpo conhece a linguagem, a vida responde, não como um milagre, mas como um espelho. Você não está atraindo dinheiro. Está se alinhando com a versão de você que já o tem. Você não está aqui para correr atrás da riqueza. Você está aqui para lembrar a versão de você que já vive nele. Neville ensinou: assuma o estado, não o desejo, mas a identidade. Quando você incorpora a abundância, a realidade a segue. A maioria adia sentir-se rica até ver provas, mas essa demora é o bloqueio. A vida reflete sua linha de base emocional, não seu esforço. Deixe a frequência ser sua base, não sua reação. A riqueza é um sinal silencioso, já transmitindo. No momento em que você o iguala, não com esperança, mas com presença, ele encontra você. Não como uma surpresa, mas como algo que sempre te pertenceu. Há mais um passo, sutil, mas profundamente alinhado. Está esperando no comentário fixado.